Que Deus te abençoe. Irmão Miguel, que Deus te guarde. Me saúdas todos os irmãos de lá, o nosso irmão Vicente Pérez, lá de Minatitlán, todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos neste momento. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro deste ano de 2023. Já pela noite me falaste que estarás lá com Vladimiro. E já neste fim de semana, no sábado e domingo, no final de semana, estarás com o nosso irmão Andrés Cruz, de modo que Deus te abençoe grandiosamente, continue te usando grandemente na obra de Deus e a todos os ministros e a todos os irmãos de lá. E que neste tempo final, Deus continue nos preparando para receber as promessas pelas quais Ele veio neste tempo final, neste último tempo, para cumprir tudo o que foi profetizado, tudo o que foi falado. E isso é para a igreja noiva, porque Ele vem pela sua igreja, Ele vem pela sua noiva que está pronta, preparada para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, assim que é o tempo maior, mais grandioso de todos os tempos, porque é o tempo onde regressaremos a ser perfeitos, voltaremos a ser o que éramos antes, e isso era a plenitude de Deus, o qual era a plenitude de Deus, o qual era atributo de Deus nele, desde antes da fundação do mundo, ou seja, sempre estávamos junto com Ele, sempre fomos perfeitos, éramos perfeitos, de modo que é o tempo em que nós voltamos de novo àquilo que éramos, para aquilo que éramos, porém que estaríamos manifestados na terra, e isso corresponde ao glorioso reino milenial, e na eternidade estaríamos não como um atributo lá, com o eterno, senão que esse atributo manifestado em um corpo eterno e glorificado para viver pelo milênio e pela eternidade, ou seja, que regressamos a essa grande teofania. Porém, que voltamos, depois da ceia das bodas do Cordeiro, voltamos novamente ou de novo a esse planeta Terra, nesse corpo eterno e glorificado, que teremos recebido ou haveremos recebido antes de ir para a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que vamos voltar a ser eternos, porém com corpos eternos e glorificados, ou seja, voltaremos àquilo que éramos antes, mas já então em um estado glorificado. Deus em muitos filhos e filhas de Deus, ou seja, que seremos eternos com o eterno em corpos glorificados, incorruptíveis e imortais, de modo que este é o tempo onde novamente voltaremos a ser eternos. E quando falamos assim, voltamos a ser eternos na imagem e na semelhança, porque já somos eternos na imagem, mas agora Ele vem pela sua igreja para torná-la, fazê-la eterna no tocante à semelhança, porque agora mesmo uma pessoa, mesmo que tenha nascido de novo e é eterna, ou seja, obtém vida eterna ao receber a Cristo como seu Salvador na dispensação da graça, e parte porque ainda não aconteceu a ressurreição, e partir, ou seja, não obteve essa dupla porção, ou seja, a segunda parte, ainda não a obteve, mas neste tempo final, como ele vem pela sua igreja, vem para lhe dar essa segunda porção, que é a de lhe dar corpo eterno e glorificado. E assim, dessa forma, seremos eternos, tanto no espiritual como eternos no físico, voltando à eternidade, para a eternidade
na teofania e no corpo eterno e glorificado, ou seja, que seremos eternos nas duas fases ou etapas, ou duas manifestações, imagem e semelhança. Seremos eternos com o eterno. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te guarde. Muito obrigado por essa oportunidade que tu me permites de enviar essas palavras de saudação, e na qual nelas podemos desenvolver esse tema dos atributos de Deus sendo manifestados nesta terra, sendo trazidos. E assim, dessa forma, fazer contato com a vida eterna e também fazer contato com a vida eterna em corpo eterno e glorificado, físico. Ao comer da árvore da vida na sua primeira vinda, obtemos o corpo teofânico e obtemos vida eterna. E ao comer da árvore da vida na sua segunda vinda, obtemos o corpo físico eterno e glorificado. E por isso, chegaremos a ser a imagem e semelhança do corpo glorificado que Jesus recebeu. Foi para mim um privilégio grande poder enviar essas palavras de saudação, irmão Miguel, lá onde tu estás, em Minatitlán, com o reverendo Vicente Pérez e todos os irmãos reunidos por lá. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro deste ano de 2023. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, que Deus te guarde. Pela noite já estaremos falando sobre o tema de as duas oliveiras no lugar santíssimo, porque as duas oliveiras onde elas ministram é no lugar santíssimo. Vejam que foi visto ou foram vistas no tabernáculo, no templo de Salomão. Vemos esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, que não estavam no tabernáculo de Moisés, e o vemos agora no templo de Salomão, o qual representa os ministérios de Moisés e Elias sendo operados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem opera os ministérios. E o vemos operando no lugar santíssimo, e o lugar santíssimo corresponde, pertence à era da pedra angular e dispensação do reino. Bom, Miguel, que Deus te abençoe grandiosamente até pela noite, se Deus quiser. Deus abençoe a todos lá em Minatitlán. Deus os abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez.